E aí, para abrir os trabalhos, para abrir a conversa entre especialistas desse ano, a gente convidou uma pessoa que a gente também conheceu remotamente, conheceu no Instagram, e a gente eu acho que eu estava lá desde o comecinho, assim, que eu fui vendo aumentar o número de postagens e de seguidores, sempre com conteúdos muito bacanas e com um propósito, que eu acho que é melhor ainda, né. E tinha tudo a ver estar aqui com a gente. Eu acho que, vocês vão ver hoje que até o jeitinho dela, eh, a maneira de pensar, eu acho que combina muito com o que a gente também pensa e acredita aqui. Então convidamos hoje a Lari Adapta, que é produtora de material didático acessível e uma super entusiasta da adaptação das atividades, especialmente no ambiente escolar. Eu acrescentei o especialmente, porque aqui a gente é muito da clínica e a gente precisa aprender e muitas vezes também adaptar. E adaptar não só o material, mas o olhar. Então, Lari, sinta-se à vontade, a palavra é sua e, pessoal, todos também à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, falar que é um desafio estar aqui hoje, é uma alegria muito grande, uma alegria enorme, mas também é um desafio. Eu comentei com a Fê e com a Val que eu não apareço muito na minha própria página, e quem me acompanha, que está aqui, sabe que eu não sou essa pessoa que aparece muito. Mas eu recebi o convite e primeiro desafio de estar aqui, né, de falar com vocês aqui em live, e o segundo desafio de falar sobre algo tão profundo. Porque quando eu recebi o convite, eu, e acho que a Fê e a Val também, pensaram que o tema seria adaptação de atividades, provavelmente, né? Uma parte mais estratégica, técnica, enfim, né? Ferramentas, né, que eu pudesse contribuir aqui com vocês de alguma forma. Mas a nossa conversa fluiu de uma maneira tão diferente, tão natural, e eu acho que foi assim de uma sensibilidade da Val e da Fê de entenderem assim esse momento, né? A gente está no início de ano letivo, volta dos trabalhos para vocês também em clínica, e falar sobre algo que é poderoso, que vai ali, que toca numa profundidade que, como a Val até falou, olha, vamos falar sobre isso, porque não adianta ter ferramenta, ter técnica, ter estratégia, se você não consegue ter esse olhar. Então, eu achei de uma sensibilidade de que, apesar de ser um desafio, eu estou feliz aqui. Estou muito feliz, aceitei feliz, sabendo que seria um dia incrível, uma noite especial, especialmente porque vocês vão entender que quando eu falo muito na página sobre a adaptação do olhar, eu estou falando sobre mim, eu estou falando sobre a minha vida, que é algo que elas conheceram e que eu queria que vocês conhecessem hoje também. Então, eu queria falar um pouquinho sobre mim, né? Iniciar falando que eu sou uma mineira, que eu moro em Belo Horizonte há 16 anos, mas sou do interior de Minas. Então, tenho toda essa coisa do interior dentro de mim, né? Vim para Belo Horizonte com intenção de estudar, vim com a minha família inteira, mas nasci numa cidadezinha de 5.000 habitantes. Então, vivi, né, já nesse contexto de interior. Mas em Belo Horizonte tinha muito pensamento de estudar, crescer, e me formei muito cedo numa área completamente diferente da área da educação. Sou filha de professora, mas sempre fugi dessa área, né? Apesar de admirar minha mãe tá aqui, tá, gente? Em algum lugar ela tá aí. Ela tá. Ela é professora e também trabalha com educação inclusiva, mas, por incrível que pareça, não foi o que me motivou, né? Não foi a minha virada de chave para falar sobre o que eu falo hoje.
Eu me formei muito cedo numa área completamente diferente, então eu estive em ambientes bem diferentes da escola, trabalhei em hospital, trabalhei em rádio, trabalhei em lojas, enfim, foram muitos ambientes, né? Passei aí até me encontrar. E eu me encontrei, eu considero que o meu ano, né? O ano que eu tive um encontro físico, um encontro quase que espiritual também com o meu propósito de vida, que foi aproximadamente em 2016, que eu tive um relacionamento amoroso, eu conheci uma pessoa e eu iniciei esse relacionamento e eu lembro que eu brinquei com a Fê e com a Val que esse encontro mudou a minha vida, e que não foi um encontro com o meu namorado, né? Foi um encontro com a filha dele, que era uma criança com uma síndrome rara que comprometia muito o desenvolvimento global dela. Ela tinha questões motoras, fala, enfim, cognitivas, e eu pude conviver com ela e também participar de fases muito importantes da vida dela, fases desafiadoras, fases tristes, né? Então, esse encontro, essa vivência transformou a minha vida para sempre. Então, eu tive a oportunidade de estar com ela num ambiente em que nós conseguíamos perceber todo o potencial que ela tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a observar, a captar sinais de que a escola não via esse mesmo potencial que nós conseguíamos enxergar. Então, eu passei por uma fase difícil de conviver e participar de um momento em que, infelizmente, a família começou a identificar sinais de que ela não estava sendo incluída em sala de aula. Então, ela voltava para casa com a mochila igual, né? Até o lanche. Foram, assim, semanas. O lanche voltando igual. E isso, entre outros sinais ainda um pouco mais pesados, levaram a família a compreender que essa inclusão não acontecia. Então, foi um momento muito tenso. E um momento em que eu, a família, nós não tínhamos informações, nós éramos completamente crus em relação até os próprios direitos dela em sala de aula e na sociedade. Então, esse foi o primeiro momento, um momento de tensão que eu participei, que me fez sentir e perceber que algo no mundo não era flor, não era só beleza, né? Que algumas coisas realmente não funcionavam como deveriam. E o segundo grande momento de tensão foi o momento que ela saiu da educação infantil e foi para o ensino fundamental, que vocês sabem, talvez mais do que eu, que é um momento muito tenso. É um momento tenso para todas as crianças, né? Porque existe uma quebra muito grande de um espaço que ainda se preocupa com a infância, né? De um lugar de atenção, e de repente uma quebra em que muitas vezes a criança passa a ser vista como um mini adulto, né? A infância muitas vezes é negada, a partir já ali do primeiro aninho do fundamental. Então, é um momento já delicado para todos os alunos. É um momento que precisa de acolhimento, de atenção. E para uma criança com síndrome rara, com tantos comprometimentos, é mais ainda, porque existe algo que essas crianças enfrentam que é particular dessa situação, que é a negativa de matrículas, que foi o que ela vivenciou, a família vivenciou e eu também, né? Então, ela passou por várias escolas que negaram matrícula. Ela também foi submetida a processos seletivos. Ela teve que fazer provas não adaptadas, provas como processos seletivos comuns, né?
E ela fazia esses processos, eu lembro que ela recebia depois, eles recebiam, né, a resposta de que ela não tinha passado. Então, foi uma fase muito, muito delicada. E tudo isso, eu comecei a perceber não só ela, mas todas as outras crianças e alunos que poderiam estar passando pela mesma situação ou situações ainda piores. Então, eu, mesmo com a mãe, professora, que trabalhava, que provavelmente já tinha crianças com deficiência, nunca tinha enxergado essas, essas crianças, esses alunos, né? Eles existiam, provavelmente, é, meu olhar cruzou com essas crianças, mas eu costumo falar que enxergar é bem diferente de ver, né? Então, eu nunca enxerguei esses alunos. E eu conto isso, e às vezes eu fico refletindo sobre isso, é um motivo de vergonha. Eu fico, poxa, né? Eu precisei de um impacto gigante na minha vida, de convivência ali diária, para perceber e para dar aquele estalo que me fez finalmente adaptar o meu olhar para o mundo, né? Para as pessoas à minha volta. E aí eu quis falar muito que eu venho do interior, porque eu estava refletindo mais e mais sobre essa minha trajetória, e é incrível como hoje mesmo eu parei para pensar sobre como lá na minha cidade, pequenininha, essa questão da pessoa com deficiência, da pessoa com síndrome rara, não era só um motivo de não inclusão, era um motivo de rejeição muito grande e de medo, né? Eu lembro até hoje, assim, de como enxergar a pessoa com deficiência, a pessoa que tem, que não é como eu, né? Era um motivo até de medo. Então, eu cresci nesse ambiente que o diferente era naturalizado, né? Você rejeitar, você temer, você excluir, porque parecia realmente que essas pessoas elas não eram capazes de participar da sociedade como nós. Então, ter tido essa oportunidade de conviver e de finalmente entender que pessoas com deficiência, crianças, adultos, são seres de direitos, sujeitos de direitos no mundo, que sonham, que pensam, que sentem, foi o que transformou a minha trajetória para sempre. E eu falo disso, eu falo não só da minha vida profissional, que eu vou chegar lá, mas eu falo da Larissa no mundo. Eu falo da forma como eu trato as pessoas hoje, da forma como eu penso, e como eu me coloco no lugar das pessoas. Isso me modificou. E eu falo que foi um relacionamento até que não foi dos melhores, não foi assim o mais feliz, mas ele foi necessário. Eu me sinto tão grata por ter tido esse encontro, porque era o que eu precisava naquele exato momento. Então, bom, voltando, né? Participei dessa fase muito difícil de transição até que realmente ela conseguisse uma escola que aceitasse. Mas o que a gente começou a entender? Que naquele ano, pelo menos naquela época, nenhuma escola sabia o que fazer, né, na verdade. Então, aí que chegou uma outra fase, que você deixar a criança entrar na escola já era um obstáculo, né? A matrícula era um obstáculo. Mas a inclusão real, ela foi mais uma fase difícil, porque aí você acolhe, recebe a criança no seu espaço, mas você não está aberta para adaptar, né, a sua estratégia de ensino, os seus materiais, o seu ambiente. Então, foi outra fase muito desafiadora. E eu me lembro como se fosse agora, eu consigo visualizar aqui na minha frente todas essas questões acontecendo, e eu fui dormir, e aí eu acordei
de madrugada, estava tudo isso na minha cabeça, eu até sonhava com isso, eu não conseguia parar de pensar que, que existiam crianças que com matrícula negada e que as escolas não incluíam, que elas iam, mas elas ficavam lá no cantinho sem fazer nada, e que muitos nem tinham aquela atenção ali de alguém abrir a lancheira para oferecer o lanche, para incentivar o lanche. Todas as coisas, elas não saíam da minha cabeça. Então, eu lembro que eu levantei da cama e eu liguei o computador e eu pesquisei no Google curso de educação inclusiva. E aí apareceram alguns cursos até gratuitos e eu comecei a fazer todos que eu via, porque eu queria entender sobre as leis, eu queria poder eh, defendê-la de alguma forma, ter informações, né, me empoderar de informações, poder instruir, de certa forma, também a família e entender, afinal de contas, como que funcionava a educação inclusiva no Brasil, né? Eu queria saber se as escolas podiam fazer o que elas estavam fazendo, se era algo natural ou se tinha sido algo pontual, enfim, eu tinha muita curiosidade, eu queria muito estudar. E eu lembro que eu passei a madrugada toda, porque o curso não tinha áudio e vídeo, era PDF. E era um PDF imenso, e eu fiquei a madrugada inteira lendo esse PDF, porque eu realmente tinha sede de aprender sobre o assunto. E, e a partir daí nunca mais eu deixei de estudar sobre educação inclusiva, né? Eu descobri o mundo dos transtornos, das dificuldades específicas de aprendizagem, e eu comecei a estudar muito, fazer vários cursos, e até tem uma parte dessa história que eu não comentei com a Val e com a Fê, que a minha primeira forma de atuação, né? Eu comecei a estudar muito, eu queria poder colocar em prática de alguma forma, queria poder, bom, o que que eu faço com isso? Como que eu posso ajudar não só a minha enteada, mas também outras crianças de outras faixas etárias, que eu faço com esse conhecimento que eu estou adquirindo. Então, eu comecei a dar aulas particulares na minha casa. E foi então que finalmente eu prestei atenção no trabalho da minha mãe, porque eu fui saber, peraí, será que minha mãe tem alunos com deficiência? Será que na escola dela tem alunos com deficiência? Eu quero saber e eu quero oferecer ajuda para esses alunos. E foram os meus primeiros alunos. Eu tive 3 alunos da escola da minha mãe, que eram TEA, eram 3 irmãos de nível de suporte diferente. E aí eu lembro que eu fiz um curso de alfabetização, porque um deles, uma menininha, era não alfabetizada. E aí foi assim que eu comecei nessa área profissionalmente, né? Oferecendo essas aulas particulares. E aí atendi alunos de diferentes perfis, com diferentes demandas. Passei 2 anos oferecendo essas aulas particulares na minha casa. E aí eu me convenci, depois de tudo isso, que eu queria largar a minha área antiga, que eu queria entrar de uma vez por todas nesse mundo, que eu queria entrar na área da educação, que eu tanto fugi. Então eu fui fazer pedagogia, né? Então, fiz pedagogia e quis entrar na escola o mais rápido possível, porque eu descobri que aqui em Belo Horizonte, eu não sei aí, mas aqui muitas escolas, o professor de apoio, ele é o estagiário, né? Aqui, muitas escolas, né, é estágio de educação inclusiva, então ele atua como o profissional de apoio. Então eu entendi que era, nossa, perfeito para mim. Eu quero atuar só com educação inclusiva, então eu vou já procurar vagas de estágio que eu possa atuar nos núcleos de inclusão e trabalhar com suporte individualizado para as crianças. E aí eu entrei já no primeiro período, como estagiária em uma escola, e desde então eu atuei sempre como profissional de apoio. E sempre me pergunta,
mas e aí, você formou e você não quer ser professora? E eu sempre falo: "Eu quero ser a pessoa que ajuda o professor. Eu quero ser a pessoa que está com a criança na mediação individual e que vai ser, a pessoa que o professor pode contar". Então eu nunca atuei como professora, sempre como profissional de apoio. E aí eu entrei, né, quando eu fui virar profissional de apoio, numa nova e deliciosa fase da minha vida, também mergulhada ali nos estudos, porque para cada aluno que eu acompanhei, eu fiz um curso, que eu queria entender, né. Sempre chega, aquela ficha que tenta resumir o aluno em diagnóstico. E eu nunca me conformei com isso. Eu sempre quis descobrir primeiro o que é que significa isso. Quando alguém me diz que eu vou acompanhar um aluno com dislexia, eu preciso entender. Eu preciso entender além, do que as pessoas dizem, e taxam, né, o aluno, as faltas desse aluno. Eu quero entender além. Então eu sempre fiz diferentes cursos para cada aluno que eu acompanhei, mas, sobretudo, eu sempre tentei me tornar especialista no aluno, porque ser especialista no aluno e ser especialista no diagnóstico, na deficiência, são coisas completamente diferentes. E eu aprendi isso, na prática, né, conhecendo e criando vínculos, que eu acho que foi a parte mais especial desse meu trabalho, poder criar vínculos e treinar o meu olhar para perceber não o que falta, mas aquilo que tem e o potencial onde ele pode ainda chegar. Eu acho que isso é algo transformador. E eu acho que foi a minha maior conquista. E eu continuo lutando para ter esse olhar, porque eu até comentei outro dia na página, isso é uma coisa diária, né? Você treinar o seu olhar para perceber primeiro o positivo, o positivo. E é difícil, porque nós sempre estamos acostumados a procurar o que falta. E eu estava hoje escrevendo um pouco. Eu gosto de colocar os pensamentos, né? Escrever tudo que eu estou pensando. E eu comecei a analisar como, por exemplo, o momento de escrever um relatório, seja no ambiente de vocês de clínica, ou como profissional de apoio, ou na escola como professor regente, o momento de escrever um relatório é um momento assim incrível para treinar o seu olhar, porque a gente está sempre acostumado a perceber tudo ali que de negativo, de pesado, do que atrapalha. E eu lembro que eu passei a tentar fazer esse exercício. Espera aí, eu vou começar um relatório sobre esse aluno, deixa eu tentar escrever só as coisas positivas, tudo que eu posso utilizar como potencializador do que ele é capaz. E, e é isso, é um treino, né? É um esforço, é uma coisa que tem que ter uma intenção. Então, quando eu falo, conto uma história bonita, que um dia eu me toquei profundamente e mudei, parece que é algo natural, mas ao mesmo tempo é algo intencional, né? A adaptação do olhar é intencional. Você escolhe que você vai mudar a lógica do seu rastreio, você vai preferir enxergar algo diferente do natural. Que eu, você, como ser humano, nós somos seres humanos, é normal, né? Perceber sempre o ruim, o que falta, ah, o que não, o que me é estranho. Mas quando você escolhe, você é capaz. E o mais interessante, quando você, tinha até pensado, falei com a Val, eu pensei até em dinâmica, depois eu deixei para lá, porque eu acho que a conversa tem que fluir. Mas é muito interessante porque quando você adapta o seu olhar, quando você transforma essa sua lógica de identificar no aluno primeiro potencialidade e depois o que falta, você é capaz de contaminar todas as outras pessoas ao seu redor, porque elas percebem que é possível e elas também querem fazer. Elas querem testar. Espera aí,
E eu lembro, hoje eu fiquei escrevendo muito, eu queria extravasar minha ansiedade de estar aqui hoje, e eu lembro de uma situação de uma aluna na escola. Ela estava em processo de análise para saber se ela receberia um profissional de apoio ou não. E aí me pediram para ir até a sala dessa aluna e passar uma manhã observando. E eu lembro que o relatório prévio que eu recebi era terrível. Eu me lembrei muito disso quando eu vi o depoimento da Val lá no vídeo, que ela postou sobre isso. Era um relatório terrível, né, que apontava muitas coisas que faltavam, muita incapacidade. E eu lembro que eu lia e depois sabe quando você esfrega assim, peraí, eu não posso chegar lá com esse olhar. Porque se eu chego para observar essa criança, né, no infantil 2 quase indo ali para o fundamental, se eu chego lá com esse olhar, eu mudo a trajetória inteira da criança, né, enxergando nela só incapacidade. E aí eu lembro que eu intencionalmente cheguei nessa sala, eu vou passar X tempo captando só coisas boas, só potencialidade. E aí eu lembro que eu fiz realmente isso, tempo de relógio. Olha, eu vou ficar daqui até aqui captando só o que é interessante, que pode fazer com que ela voe, fazer com que o olhar da professora que vai ficar com ela no próximo ano seja um olhar de espera aí, eu vou investir nessa criança, porque isso muda tanto. E vocês, como pessoas que orientam, isso é uma coisa tão potente que vocês têm nas mãos, de direcionar o olhar para que o olhar da professora seja de investimento e não de, ai meu Deus, isso vai ser um desafio, ela não é capaz disso, o que que eu vou fazer? Então, eu acredito muito, quando eu vi esse vídeo da Val, eu fiquei super empolgada, porque é exatamente isso, né? O papel de, de adaptar o olhar, o nosso, mas fazer com que as pessoas enxerguem através do nosso olhar, para que, com certeza, o olhar delas também será adaptado, né? E aí, falando sobre essa minha trajetória presencial, depois de tudo isso, todas essas vivências, eu comecei a refletir sobre os perfis de profissionais que eu encontrei, né, na minha trajetória. E profissionais, que eu divido em duas categorias, né? Profissionais que queriam muito fazer, mas não sabiam nem por onde começar mesmo, que tem todo o amor no coração e aquela intenção maravilhosa, mas às vezes não tem as ferramentas, não tem a parte teórica, que querem muito, mas estão completamente perdidos, porque não tem suporte, não tem uma orientação, não tem um direcionamento. E o outro perfil de profissional, que é aquele que eu tenho certeza que não é nenhum de vocês que está aqui hoje, que vocês já adaptaram o olhar, mas o perfil de profissional que ainda não adaptou o olhar e que não consegue entender sequer porque crianças como a minha enteada estão na escola. E aí, esse meu pensamento, essa minha reflexão me fez criar a Lara Adapta. Foi uma página sonhada. Eu sonhei com essa página, mas eu nunca tinha coragem de começar. Primeiro porque gente, se eu começar na internet, eu vou ter que aparecer, eu sou super tímida, eu sou super. Mas foi sonhada, porque eu queria saber se existiam mais pessoas com um propósito semelhante ao meu, para criar uma rede de apoio, e isso também eu acho genial, esse grupo que vocês têm, porque eu vejo como uma rede de apoio. Eu percebi que é uma rede de apoio. Isso é incrível. Isso é uma forma de continuar, né? Eu falei isso outro dia no meu canal, né? Que eu queria muito que a minha voz ecoasse junto com tantas outras pessoas no Brasil
que também acreditam, mas que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades de fazer os mesmos cursos, não teve a trajetória que eu tive. E eu senti que eu podia contribuir e que a internet seria uma forma. E, por outro lado, de tentar, de tentar humildemente chegar nos corações das pessoas que ainda não acreditam, tentando falar de uma forma muitas vezes firme, que eu acho que eu tenho faço uns cutucões, assim, mas também de uma forma que, que traga essa empatia. Eu entendo perfeitamente, às vezes, o olhar de quem não enxerga essas crianças como pessoas, seres de direito que devem estar dentro da escola. Tem vários motivos que influenciam, né, a pessoa a perceber de outra forma. E eu converso com muitas professoras que expõem seus pontos de vista, então eu queria muito chegar nos corações com empatia, com respeito, compreendendo pensamentos diferentes do meu, mas com muito otimismo de saber que, que o meu jeito de falar pode fazer, pelo menos, as pessoas que ainda não acreditam refletirem, porque eu acho que o refletir tem um poder tão grande, né? Eu não preciso convencer ninguém, mas se eu conseguir fazer com que a pessoa tire um minutinho do tempo para pensar, ela vai abrir o seu coração, né? Eu acho que isso me fez criar a página e fazer tudo que eu faço lá, e eu tenho sido um presente encontrar essas pessoas, encontrar pessoas que acreditam. As trocas que eu tenho feito têm sido muito mais do que eu poderia imaginar, muito ricas. E eu falava com a Fê e com a Val que não há nada mais precioso do que receber uma mensagem dizendo que aquilo ali, nossa, isso daqui fez meu aluno participar um pouco mais, isso daqui é uma coisa que me faz, assim, ter certeza no meu coração de que o meu propósito está sendo cumprido. Então, me deixa extremamente feliz. E é muito engraçado como eu planejava, de alguma forma, algum dia, contar a minha trajetória, mas eu não tinha coragem. Eu não sabia como falar. Eu falei, gente, como que eu vou contar para as pessoas, dividir como eu cheguei aqui, né? Por que que eu faço isso? Por que que eu falo tanto na minha página sobre olhar, sobre como o primeiro passo é dentro, né? Eu tenho um spoiler de post para vocês, que é uma frase que me veio à cabeça, que o adaptar é de dentro para fora, né? É uma coisa que precisa começar dentro. Então, eu sou imensamente grata pela oportunidade que vocês me ofereceram de estar aqui hoje falando sobre a minha história, falando algo que eu já planejava fazer, mas não sabia como. Então, eu acredito que esse encontro é uma forma também de potencializar a mensagem, né? Encontrar com vocês, estar nesse grupo, que é essa rede de apoio que eu tanto procurava, que eu pensei que eu encontraria e que eu acho que eu encontrei mesmo, é muito especial. Me deixa emocionada, me deixa feliz, e eu só tenho a agradecer a vocês por serem pessoas que acreditam, por serem pessoas que fazem com que essa mensagem ecoe, né? Val e Fê, vocês estão abrindo portas para um tema que é tão especial e é tão necessário e que muitas vezes é ainda ignorado. A gente sabe que tá aqui no comecinho, mas vai crescer e vai crescer graças a pessoas como vocês, que hoje já conseguem enxergar a potência que é falar sobre isso. Então, eu quero muito agradecer vocês duas e agradecer todo mundo que está aqui ouvindo essa mensagem. Eu falei com ela, gente, toda vez que eu contava essa história
no meu trabalho, inclusive se tiver alguém aí dos meus trabalhos, das minhas escolas, que elas iam entrar também, eu sempre chorava, porque é uma coisa muito pessoal e que mexe muito comigo. E aí, quando eu contei na reunião, depois eu falei, gente, eu sou cristã, né? Eu respeito a crença de todas vocês, mas naquele dia eu entendi que isso foi totalmente um propósito, uma coisa que tinha que ter acontecido, porque eu não me abro assim. Eu não sou uma pessoa eu não costumo contar isso assim, né? Primeira vez que eu conversei com vocês e depois eu parei, gente, eu contei a minha vida, eu compartilhei uma coisa que me faz chorar e eu consegui contar para vocês naquela reunião com muita firmeza, hoje já nem tanto. Hoje eu já pensei, já quase chorei aqui várias vezes. Então, eu considero isso um sinal imenso, sabe? Do quanto esse encontro é necessário e ainda tem muito o que ecoar. Enfim, só Claro. agradecer. E olha, eu acho assim, eu estou vendo aqui, né, as conversas aqui e tá ecoando já, né? Então, acho que é Eleia que ela chama, né? Não sei se você conhece ela. Que depoimento lindo de escolhas e determinação. A Andrea, quando você falou das crianças, dos alunos que não conseguem escola, né, e que fazem o processo seletivo, a Andrea comentou que chega a ser cruel. A hora que eu li isso, doeu, porque é realmente cruel o processo que elas passam. E eu acho que se não tivesse adaptação do olhar, as escolas não vão perceber, as pessoas não percebem o quanto isso é cruel. Então, ouvir essa história é muito linda. A Janet, a forrozeira, colocou que ser especialista no aluno é lindo demais. Eu também gostei muito, muito quando eu ouvi, quando você estava conversando com a gente, quando você falou sobre ser especialista no aluno, né? A Jéssica falou das atitudes, que são atitudes desesperadoras, a sua. Depois a Janet colocou que o Skinner disse: Eu tenho que me transformar para que o outro aprenda. Gente, eu estou lendo, mas vocês podem abrir aí e ir complementando o que vocês mesmos falaram. A Giovana mandou coraçãozinho e a Évila falou: a sua língua é falada por muitas de nós aqui. Acreditamos na evolução que transforma. Eu acho que é isso. Alguém queria falar? Eu, desculpe interromper, mas é porque eu estou num computador que eu não estou acostumada. Aí eu não terminei a Então mensagem. termine agora, à vontade. Ficou uma coisa estranha, eu estou aqui babatando. Ai, boa noite a todos. É, então, Lari, né? É muito bom, é muito gratificante ouvir, né, você contar a sua história, porque quando você fala do chorar, do acreditar, do emocionar, quantas e quantas vezes essa semana, por exemplo, eu tive situações de me emocionar no contato é, com algumas crianças, né? E ver assim que o seu trabalho, né, as mediadoras que estavam com essas crianças, eu montei uma atividade e elas mandaram uma mensagem: Évila, você pode vir aqui, você precisa ver, porque está emocionante demais. E eu cheguei perto da criança e a gente teve um diálogo muito legal. E como aquilo trouxe alegria e também conhecimento para aquela criança, ela se sentiu valorizada. Então, isso é muito, muito, muito bom. Então, assim, é, você vai dormir tarde, você às vezes dorme pouco para no outro dia acordar e dar aula, pensando numa atividade que você criou, num insight que você teve e você chega ali e cria. Então, é de dentro para fora mesmo, né? É transformador, nos traz também uma transformação diferente. Eu acho que a gente se torna mais humano, né? Então, é assim, muito bom saber, né, que você faz esse trabalho. E
E é isso, gente. Não vou começar a emocionar. Tá bom. Ai, não, mas pode emocionar que você me fez. Tô chorando aqui, por que que você não vai chorar também? Vai ter que chorar também. Eu acho que é isso que faz ser humano, né? Faz a gente ser humano, porque é, se a gente não parar e pensar sobre isso, eu acho que é o que vocês falaram, muitas de nós aqui já fazemos isso, mas no dia a dia, na correria, no tempo, quando você vai falar para a escola, acaba sendo uma adaptação mais de fora para dentro. Então faz isso, então faz aquilo, então precisa. E eu acho que a gente ter esse olhar traz a ideia de que a gente não está perdendo tempo quando a gente vai parar e vai ouvir o professor, quando a gente para realmente olhar para aquela criança no que ela tem, né, na situação que ela está. Então, não é perder tempo, é investimento, é investir nessa adaptação. Então, quando você fala isso, Lari, do olhar de dentro para fora, a gente, a gente tem que tomar esse cuidado, porque por mais que a gente queira, o dia a dia pode ser que atropele a gente. Então, eu acho muito importante. Eu quero saber se tem alguém que abriu o microfone, senão eu vou ler mais coisas aqui que tem Ah, para eu lá. quero falar, Então, posso? fale, claro. Então, primeiro eu quero falar, Lari, de que cidade de Minas que você é, porque eu morei em Minas muitos anos, eu moro em São Paulo agora, eu me formei, inclusive, em Belo Horizonte, né, na UFMG. Eu sou fisioterapeuta e sou psicomotricista, mas eu estou em São Paulo há muitos anos. E eu Que conheço um pouco, legal! né, a realidade de Minas, minha família ainda mora em Minas, né? De que cidade que você é? Eu sou do Vale do Jequitinhonha. É uma cidade bem pequenininha, se chama Jacinto. Eu não Ah, sei se eu não fica conheço, não quase conheço. Bahia. Aham. Eu morei em Nanuque, eu morei naquela. Conheço muito. Então, eu Conheço conheço demais. bastante. Meu pai era bancário, então a gente rodou o estado de Minas inteiro. Ah, A gente morou em terra muitas. boa. Terra Eu fiquei boa. feliz de ver que você era de Belo Horizonte, né? Eu falei, puxa, que legal, alguém que trazendo um conteúdo de Belo Horizonte tem muita coisa boa, traz muita coisa boa para a gente. Mas eu queria só falar Sim. dessa questão da inclusão vista de dentro. Eu sou professora da pós-graduação e eu sempre levo dois convidados para fazer uma roda de conversa com minhas alunas, e a roda de conversa se chama Inclusão Vista de Dentro. E os dois convidados são um rapaz com paralisia cerebral e uma moça com TEA, né? E os dois eles falam das suas experiências, mas falam das suas potencialidades. Então, assim, a gente que é da clínica, eu acho que também a gente tem que desenvolver esse olhar na hora de fazer nosso relatório, né? Me lembro bem que uma colega psicomotricista que empregou uma ex-estagiária minha psicomotricista que eu supervisionei, e ela hoje, essa colega, ela se assumiu, ela tem autismo, ela é autista também, ela é psicomotricista e ela é autista, então ela tem os dois olhares, e ela comentou, a sua estagiária é excelente, mas quando ela termina, ela faz a conclusão da avaliação dela, ela só coloca as dificuldades do paciente. Eu não vejo que ela coloque o que ele já sabe fazer, em que ele é bom. Né? Então, eu acho que na clínica a gente tem também. E aí, isso aí caiu como uma pedra em cima de mim, porque assim, a detalhista, a super eficiente, mas eu não tinha olhado para ensinar e isso eu faço hoje também, né? Eu começo meus relatórios assim: João é um menino inteligente, criativo, que já sabe tais conteúdos e tal. Eu acho que isso é fundamental, a gente desenvolver esse olhar primeiro para que quais são as potencialidades, quais são os saberes daquela criança, ou daquele adulto também, daquele jovem, para depois a gente se adaptar, né? Para oferecer para eles melhores instrumentos para trabalhar as dificuldades dele. Então, assim, tão jovem você e tão madura,
Estou assim com inveja de não ter tido essa maturidade com a sua idade, viu? Ai, meu Deus, que Parabéns, isso, muito obrigada. Não tão jovem, não sou tão jovem, não, gente. Inclusive, eu fiz 31, semana passada. prazer, Andréia, 61. É jovem, é jovem. Maravilhosa. Lari, eu vou continuar lendo aqui, se alguém quiser, abre o microfone. A Janet falou, Lari, adorei te conhecer, quero muito ser sua amiga também. A Cláudia falou que história linda. Como é motivador encontrar profissional que pensa dessa maneira e que tem um olhar respeitoso e delicado para a inclusão. Parabéns. Muito lindo mesmo. Eu gostei desse olhar delicado, né? Não sei, a hora que eu li também essa da Cláudia, essa fala, é isso, Lari, você traz esse olhar delicado, né? Esse olhar cuidadoso, respeitoso e muito delicado. E A Maíra, firme. Desculpa, Val, interrompi. Porque pode falar. ela colocou isso no que ela, né? Quando você falou, Lari, eu acho que é uma característica interessante, né? Porque você é empoderada. Você falou, fui fazer curso, eu queria me empoderar. Você mostra isso pra gente com toda essa delicadeza, né? Não é uma delicadeza só fofinha. É uma delicadeza, mas que eu acredito que na hora que você tem que instruir, orientar, falar, você faz com firmeza, né? E eu acho que é uma riqueza. Fala, Val, desculpa. Não, eu ia continuar falando aqui do pessoal. A Maíra falou que a sua história é Amiga, tá motivadora. acostumado, você mora em Guarulhos. É, não sei. Acho Posso dar que, uma bom, palavrinha? Eu. Vai, pode, Clau. pode, Eu. Cláudia. Acabei de ler o que você falou, não foi? Eu acho que ela traz uma questão assim muito importante que ela fala, né? Desse empoderamento. Então, assim, ela fala com muita propriedade e delicadeza e amorosidade, eu diria, né? E o quanto as famílias precisam ter um feedback nosso desse jeito, né? Então, assim, hoje eu dei um feedback para uns pais e, assim, você tem que falar com carinho, você tem que falar com sabedoria, né? Como a Fê falou, né? Com empoderamento, sabendo o que você está falando, mas não esquecendo, né? Que você está falando muitas qualidades, mas também uma questão ali que pega para os pais, né? Então, assim, o que a gente queria sempre, né? Muito, quem é mãe aqui, né? De ouvir é sempre coisas bacanas e lindas sobre o filho, né? E quando você traz que aquela criança, ela tem um transtorno, ela tem uma síndrome, no começo, assim, eu queria chorar junto, né? A mãe chorava e eu queria chorar junto. E eu acho que, assim, ela fala de um estudo, de curso, isso vai trazendo para gente essa segurança, né, que os pais precisam da profissional, né? Então, assim, eu amei essa pessoa, também quero ser amiga dela. Ai, ai, vamos conversar, vamos sair, gente, vamos marcar também. Vocês marcam encontros presenciais? É? A Uai, eu gente, quero ir. Nossa, a gente faz happy hour virtual, cada um traz sua bebida, mas a gente faz várias coisas. Sensacional. A gente organiza eventos. Eu tenho uma ótima ideia. A gente precisa descobrir um Hum. evento em Minas, porque aí a gente faz uma excursão para Minas. E já de brinde conhece a Larissa. Agora, também você pode vir a Maravilha. São Paulo, porque do nosso grupo aqui, muita gente é de São Paulo. Das meninas que a gente já conhece há Uhum, mais tempo, muita gente é de São Paulo. Então, quando você achar qualquer coisa para fazer aqui, mesmo que seja ir no Brás, assim, na uhum. 25 de março, comprar coisa, fazer Ah, material. você sabe que lá atrás, na minha primeira área de formação, eu era lojista também, eu tive loja, então o Brasa era uma coisa bem fácil para mim.
Hoje não mais, né? Hoje eu acho que eu vou ter que achar um evento voltado para a inclusão, mas tem muitos aí, né? O tempo Tem. inteiro. E Ah, se então tá você falar que fácil. você está aqui, eu posso apostar que todo mundo vai fazer um esforcinho e a gente vai. A gente já... Ixi, a gente sempre que pode se encontra. Mas também, A outra gente, coisa que pode acontecer é que eu vou na casa de cada um tomar um café. Eu gosto o disso. pãozinho de queijo. Tomar um café, Pode com vir, pão de pode queijo. vir. Com a E Jane, você vai ter que ir no forró, que ela nem tá aqui mais, ó, ela tá já... mais. E Lari, assim, a gente tenta fazer algumas coisas e tem muitas pessoas do nosso grupo que chamam a gente. Ai, queria tomar um café, vamos marcar um almoço. Então, às vezes, a gente sai com uma, duas pessoas que chamaram a gente, que gostariam de conversar com a gente. Então, a gente, às vezes, sai com uma ou duas pessoas também. Às vezes a Fê, às vezes só eu. A gente tenta fazer nós duas também. Então, a gente está super aberta a encontrar todo mundo. Ó, no É, chat tem gente aqui colocando, Val, desculpa te interromper. A Juliane falou que é do litoral do Paraná, foi um prazer te conhecer, Lari. E a Eleia falou que em Recife você já tem portas abertas. Bom, eu falei você, mas eu tem, acho que pode ser todo mundo, as Pode portas ser todo abertas em mundo. Recife. Ó, deixa eu falar. A Já. Jaque levantou a mão e também tem uma pergunta no chat para você, que quer saber se você trabalha em consultório ou escola, que eu acho que vale a pena Cola. você falar um pouquinho também. Mas a Jaque levantou a mão. Jaque, você não quer falar primeiro? E daí, se qualquer coisa, a Lari já responde tudo? Será que a Jaque saiu? Perdi a Jaque aqui É, eu também. também, perdi. Então, Lari, você não quer contar então do teu trabalho na escola também? E se a Jaque Ó, aparecer, você enxerga ela melhor que Eu eu? enxergo e eu vou ser a chata do horário, mas o Sim. que eu Ah, pensei? Eu pensei que a Lari podia falar um pouquinho, respondendo a pergunta, mas também falar do que você está fazendo hoje, o que você tem além da página, ou sim, falar mais sobre a página, sobre seus materiais, essas coisas para a gente já ir sim. encaminhando para o fim. Por isso, quem quiser comentar tem que falar logo. A Jaque voltou. Jaque, você quer fazer sua pergunta? Não sei se ela Boa está noite, ainda. Ah, tá aqui. Boa noite. boa noite, muito grata pelas trocas aqui, pela Lari. Ela já me conhece, nos conhecemos em curso e Conheço reafirma aqui o meu convite, muito! reitero aqui meu convite para vir para São Paulo, para a gente se encontrar. Já fiz esse convite e sou muito grata por ter conhecido a Lari. Ela me ajuda muito e acredito que é uma parceria que está dando muito certo e vai durar por muito tempo. E como professora da área da educação especial no estado de São Paulo, é, é um desafio a inclusão, né? É um desafio imenso, porque os professores eles estão sobrecarregados, o estado, né? Está querendo tirar as professoras de apoio, diminuir, e as professoras não conseguem dar conta de fazer essa adaptação. Eu tento fazer adaptações dos alunos, mas eu não dou conta também, porque são mais de 10 professores, né? Das disciplinas que eu trabalho com Fundamental 2 médio, e muitas vezes o professor até quer ajudar esse aluno, apoiar esse aluno, ter esse olhar, né, para esse aluno, mas ele não consegue por conta da demanda e das salas superlotadas e a cobrança. Então, porque às vezes a gente fica batendo naquela tecla que o professor, né, ele não quer adaptar, que ele não tem um olhar inclusivo. Porém, as condições de trabalho hoje, pelo menos na rede estadual, é muito difícil de trabalhar. Então, esse é meu desabafo como professora, né, no estado. E mais uma vez agradecer pela participação e pela amizade aí, que eu, mesmo que tenha sido pouco tempo, tenho construído com a Lari, tá? Que a nossa parceria dure por muito tempo. Boa noite. A Jaque eu já considero uma amiga, já. E ela não sabe, ela não tem a noção do quanto ela foi importante para mim, porque eu criei a página, é sempre um momento muito inseguro, assim, né?
e ela foi a primeira pessoa a acreditar no meu trabalho. Então, eu sou imensamente grata a Jaque, fiquei tão feliz, de perceber que ela estava aqui e quero acolher também a situação que ela descreveu. É um outro ponto, a gente pode até marcar outra conversa para falar sobre isso, né? Que tem que ser acolhido, por isso que eu falo também, eu falei, nessa conversa de hoje, né? Minha intenção é chegar nos corações com respeito e com empatia, porque eu entendo, e eu falo que eu entendo porque eu estive também em sala de aula, estou ainda, então é muito desafiador, né? Então eu tenho que respeitar, o contexto de sala de aula e os diferentes contextos, porque eu sei que o Brasil é grande, tem gente que tem uma superestrutura, que tem apoio, que tem recurso, outras pessoas não têm. E também foi um dos motivos que me levou a querer criar um material, inclusive. Porque eu sei que tem muita gente, eu acredito, e eu quero seguir acreditando. Eu falo assim, gente, se vocês não estão acreditando, não fala comigo, não. Porque eu não quero desanimar, entendeu? Não me conta. Eu sei que tem muita gente que, mesmo com os desafios, com tudo, sabe? É uma galera corajosa, guerreira, que com tudo eles querem ainda fazer e fazem o que podem com aquilo que têm. E aí, como eu falo também, fazer o que pode com o que tem não é limitar. Tem gente que busca, porque aí ele vai ter mais, vai poder fazer mais. E essa é a pessoa que busca conhecimento, que vai estudar, que procura. Então, eu acolho muito esses desafios e eu quis também ser a pessoa que não fica só apontando, né? Faça isso, faça isso. Que critica, que fala, ai, você não é inclusivo. Não é isso, nunca foi minha intenção. Eu tenho muito respeito e por isso que eu quis também criar um material bem, assim, sabe, que pudesse ser quase que um guia ali, uma prática, para a prática, né? Eu me preocupava muito, gente, o que as professoras querem? É um apoio para a prática, né? O que vai contribuir é alguma coisa que vá funcionar na prática diária, e a prática diária é maluca. Então, é minha forma de contribuir. Eu quero fazer mais um dia, mas no momento eu consigo fazer assim, sabe? E eu tenho tentado, mas eu sei que é muito mais profundo, e quem sabe a gente não consegue cada vez mais, né? Com essa união com as nossas vozes, conseguir transformações ainda maiores. Mas me fez lembrar, eu sempre lembro, né, gente? Tanta coisa, sou faladeira. Eu falei com a Valéria, eu sou uma pessoa bem estranha, porque eu odeio aparecer, mas eu gosto muito de falar. Mas eu estava lendo uma frase, eu nem sei se. Tem outra maravilhosa que eu conheci pela página, não sei se ela está aí, que é a Isabel. Ela postou hoje uma frase incrível, que eu achei que tinha tudo a ver. Não sei se eu vou conseguir falar exatamente, mas era algo que falava sobre, antes de querer, né, nessa urgência de transformar o mundo, deixa eu tentar me transformar, porque eu sou a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. Se eu não me transformar, eu não consigo cutucar o outro aqui para ele também se transformar e, né, atingir o mundo inteiro. Então, isso que eu tento fazer, sabe? Me transformar e, através dessa minha transformação, tentar criar formas de contribuir, né, com todos os outros que estão aí nessa prática desafiadora. Na escola, né, já respondendo, dentro da escola, eu atuo atualmente dentro da escola, tenho hoje realizado um trabalho novo, desafiador, de formar equipes escolares. Então, hoje eu ofereço formações de equipe, oficinas bem práticas mesmo, de adaptação de atividades, análise de perfil de aluno para indicar as melhores estratégias. Tem sido muito, muito especial, uma nova fase, e mas muito feliz desde já, né? Já começou o ano desafiador, mas também muito feliz. Lari, a gente vai parar, porque a gente vai parar só por causa do horário, né? Só por causa do horário.
mas eu queria, em nome da Fê também, agradecer muito. É, a gente se conheceu a primeira vez já conversando muito, foi gostoso te escutar de novo. Acho que o pessoal gostou também, tem elogios aqui para você. E falar que a gente abriu com chave de ouro o nosso ano com você, com a tua fala, com a tua conversa aqui. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que veio. A gente estava morrendo de saudades. E então a gente sempre conta com vocês, a gente sempre espera vocês. E a gente só queria agradecer muito você, Lari, e as meninas que estão aí, o pessoal que tá aqui junto com a gente. Super obrigada.